Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista e obstetra, além de especialista em medicina fetal, e estou dando prosseguimento ao nosso curso de anormalidades fetais, na verdade um curso que originalmente é da Fetal Medicine Foundation, e nós vamos aqui compartilhar a nossa tela com esses principais tópicos da face fetal. Nós vamos falar da anoftalmia, da catarata congênita. Também nós vamos falar da dacriocistocele, vamos falar ainda do epignatus e vamos falar ainda da fenda facial, do hipertelorismo, do hipotelorismo, da micrognatia e das anomalias nasais. Vamos começar, então, falando da anoftalmia. A anoftalmia ela tem uma prevalência de 1 para cada 20 mil nascimentos e o diagnóstico ultrassonográfico se dá pela diminuição do tamanho do globo ocular e na anoftalmia a ausência de globo, nervos e quiasma óptico. Ambas podem ser uni ou bilaterais. Anormalidades associadas a defeitos cromossômicos, principalmente a trissomia do 13, são vistas em mais de 50% dos casos. As síndromes genéticas estão presentes em também mais de 50% dos casos. As mais comuns são a síndrome de Goldenhar, que ela é esporádica, anoftalmia, defeito de orelha, fenda e macrosomia fetal, síndrome de Fraser, autossômica recessiva caracterizada por microoftalmia, fenda facial, atresia traqueal, agenesia renal bilateral, defeitos cardíacos, sindactilia ou polidactilia, e a síndrome de Frenz, que é uma autossômica recessiva caracterizada por anoftalmia, fenda facial, micrognatia, ventriculomegalia e hérnia diafragmática. Investigação ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia, teste invasivo do cariótipo, ressonância magnética cerebral para diagnóstico de outras anormalidades, como ausência do nervo óptico, segmento nos casos isolados, acompanhamento rotineiro, caso seja síndrome subjacente, a assistência antenatal deve ser ajustada conforme o risco de cada condição. O parto, assistência obstétrica e parto de rotina, prognóstico isolado ele é bom quando o sindrômico é reservado. Recorrência isolada, não há risco aumentado, parte de trissomia do 13, 1% de risco, parte de condição autossômica recessiva, 25%. Vamos mostrar aqui um caso de anoftalmia, um caso 1 com 20 semanas de gestação, quando se observa a redução, na verdade, a ausência do globo ocular. Então, tá bem evidente. Outro caso onde não se vê, com 20 semanas, no caso 2, as órbitas realmente não se vê o olho do bebê, e o caso 3, com 21 semanas também a anoftalmia. O caso 4, também com 21 semanas, uma importante redução aqui da área do globo ocular. E é isso. Vamos passar agora para a catarata congênita. A catarata congênita ocorre em 1 para cada 10 mil nascimentos. É caracterizada por uma opacidade uni ou bilateral dos cristalinos. Acometimento bilateral, em geral, é sindrômico, enquanto que unilateral usualmente é relacionado à infecção fetal. Anormalidades associadas, a incidência de defeitos cromossômicos não é aumentada. As síndromes genéticas são vistas em 10% dos casos. As mais comuns incluem a Walker-Warburg, que é autossômica recessiva caracterizada por lisencefalia tipo 2, agenesia do corpo caloso, malformações cerebelares e catarata, e condrodisplasia punctata, que é uma doença autossômica recessiva ligada ao X, caracterizada por catarata, encurtamento rizomélico simétrico e calcificações da epífise. A infecção congênita, especialmente a rubéola, toxoplasmose e citomegalovírus, é vista em 30% dos casos. Investigação, ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia, cariótipo e sorologia para infecção congênita, segmento rotineiro nos casos isolados e nos casos suspeitos de infecção, ultrassom a cada 2 semanas. Parto, assistência obstétrica e parto de rotina, prognóstico isolado, em geral bom. Intervenção oftalmológica após o nascimento tem bons resultados.
não afetando a qualidade de vida. Quando sindrômica em geral, o prognóstico é ruim, a recorrência isolada não há risco aumentado e parte de síndromes em torno de 25%. Dacriocistocele. A dacriocistocele tem uma prevalência de 1 para cada 4.000 nascimentos. Ela é caracterizada por um cisto 75% unilateral, 25% bilateral, entre a parte inferior da órbita e o nariz. Aproximadamente 90% da dacriocistocele ocorre devido à canalização tardia do ducto lacrimal após 32 semanas. E o diagnóstico diferencial inclui encefalocele anterior, geralmente associadas a anormalidades intracranianas como hidrocefalia, hemangiomas usualmente sólidos ou multisepultados e cistos dermoides em geral localizados superolateralmente. Anormalidades associadas à incidência não é aumentada de anomalias cromossômicas e síndromes genéticas. A investigação se dá por ultrassonografia detalhada, o segmento ele é rotineiro, o parto ele é a assistência de rotina, o prognóstico, resolução espontânea ou no terceiro trimestre ou nos primeiros 6 meses de vida. Ocasionalmente, sondagem no ducto nasolacrimal pode ser necessária para desobstrução e não há risco aumentado. Aqui nós temos um caso de dacriocistocele. Então, vamos observar aqui uma imagem cística próximo da órbita. Aqui, no caso, é bilateral. E aí, o diagnóstico de dacriocistocele. Vamos passar agora para o epignatus. O epignatus ocorre em 1 para cada 200.000 nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico é um tumor que emerge do osso esfenoide, palato duro e mole, faringe, língua e mandíbula. O tumor ele cresce em direção à cavidade oral, nasal ou intracraniana. O diagnóstico diferencial inclui teratoma do pescoço, encefalocele e tumores de estruturas faciais. A polidramnia devido à compressão faríngea é usualmente presente. Anormalidades associadas. A incidência de anomalias cromossômicas e síndromes genéticas não é aumentada. A investigação se dá por ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia. O segmento ultrassom a cada 4 semanas para monitorar crescimento do tumor e avaliar volume do líquido amniótico. Em caso de polidramnia, monitoramento de comprimento do colo semanal deve ser realizado para determinar a necessidade de amniodrenagem. Ressonância magnética nuclear com 32 semanas para avaliar a relação com estruturas adjacentes. O parto deve ser realizado no hospital com UTI neonatal e cirurgia pediátrica, o momento com 38 semanas e a cesariana deve ser feita com o EXIT. O EXIT é a abreviação de ex-útero intraparto treatment, que é o tratamento intraparto extrauterino, que é, na verdade, uma anestesia geral, onde a cabeça do bebê é exteriorizada, permitindo a intubação mais eletiva ou por broncoscopia ou quer seja por traqueostomia, porque nesse caso você vai manter a circulação materno-fetal, não vai ter uma quebra abrupta e levando a questão da circulação fetal, da modificação na circulação fetal. E aí, se você tiver essa obstrução cervical, você vai ter um maior risco de morte durante o parto. O prognóstico depende do tamanho da lesão e das estruturas vitais. A polidramnia, ela é associada com um prognóstico ruim. A principal causa de morte neonatal é a asfixia por obstrução da via aérea. A ressecção cirúrgica com pós-operatório normal é possível. A recorrência não há risco aumentado. Vamos ver aqui um caso de epignatus numa gestação de 21 semanas. Então, nota-se, veja mesmo, um intenso componente aqui, ó, partindo da língua, em uma estrutura exofítica muito parecida até com o teratoma, por manter áreas sólidas hiperocogênicas e císticas, mas nesse caso, ela parte literalmente da faringe, da língua do feto. Então, esse é um caso de epignatus e está longe aqui, tanto do pescoço como da face fetal. Epignatus.
Vamos passar agora para outro caso, um caso bem comum, que é o da fenda facial. A fenda facial ela ocorre em 1 para cada 700 nascimentos, é mais comum em homens do que em mulheres e em brancos do que negros. Em 50% dos casos, tanto lábios quanto palato são afetados, em 25% apenas os lábios e em 25% apenas o palato. Ela é unilateral em 75% dos casos, mais comum à esquerda, e bilateral em 25% dos casos. Bom, como diagnóstico ultrassonográfico, a típica fenda labial aparece como um defeito linear que se estende de um lado do lábio até a narina. A fenda palatina, associada à labial, pode se estender através do rebordo alveolar e do palato duro, e atingindo a base da cavidade nasal ou até o assoalho da órbita. Cortes transversos e coronais são necessários para o diagnóstico. O Doppler colorido pode ser útil para demonstrar fluxo através do palato em caso de fenda palatina. O diagnóstico de fenda palatina isolada é difícil. O diagnóstico de fenda labial e palatina entre 11 a 13 semanas pode ser realizado através do triângulo retronasal em corte coronal e observação de falha no maxilar no corte sagital médio da face, rotineiramente usado como rastreio de anomalias cromossômicas. As anomalias associadas, principalmente trissomia do 13 e 18, são vistas em 1 a 2% dos casos. Fenda labial unilateral não está associada a anomalias cromossômicas. Associada a qualquer de 400 síndromes em 30% dos casos. As mais comuns são síndrome de Goldenhar, que é esporádica, caracterizada por anoftalmia, defeitos de orelha, fenda e macrosomia facial, fetal, na verdade, fenda facial e macrosomia fetal, a síndrome de Treacher-Collins, autossômica recessiva ou dominante, com 60% de mutações novas, hipoplasia da maxila e osso zigomático, micrognatia, fenda palatina, orelhas ausentes ou malformações. A anomalia de Pierre-Robin, que é a micrognatia ou retrognatia, fenda palatina ou glossoptose, que é a ptose da língua, é muito característico. Em metade dos casos é achado esporádico e na outra metade é associado a outras anomalias ou síndromes genéticas ou não genéticas reconhecidas. Investigação, ela se dá a partir de ultrassonografia detalhada, cariótipo fetal, o segmento é rotineiro, com consulta de pré-natal com equipe multidisciplinar, e o parto é assistência de rotina. Bom, vamos agora para o prognóstico. O prognóstico depende principalmente da presença de outras anomalias e seu tipo. Isoladamente, você tem é bom com sobrevida normal. O reparo da fenda ocorre entre 3 e 6 meses de idade. Complicações a longo prazo em crianças com fenda labial e palatina incluem anormalidades dentárias, problemas auditivos e olfatórios, hipoplasia da face e problemas psicológicos. Cerca de 25% tem problemas de fala, necessitando de uma segunda cirurgia no palato e fonoterapia. Anomalias dentárias incluem dentes ausentes, extra ou mal posicionados e que necessitam de aparelhos. A maioria das crianças tem problemas auditivos e podem necessitar de meringotomia com correção bilateral de tubos de drenagem por timpanotomia para melhorar a audição. A avaliação psicológica de rotina é recomendada para monitorar o desenvolvimento cognitivo, comportamental e de autopercepção. Recorrência isolada é de 5% caso um dos pais ou filho afetado e 10% caso dois filhos afetados. A sindrômica, todas as formas de herança foram descritas, incluindo a autossômica, dominante e recessiva, ligada ao X, seja dominante ou recessiva. Vamos mostrar então o caso de fenda labial, esse aqui com 12 semanas, diagnóstico até difícil de ser realizado precocemente. Então, aqui mostra, né, o palato e você vê os defeitos aqui no palato. Bem caprichoso, né? É como se tivesse realmente uma ausência. Aqui um caso 2, com 13 semanas, aqui também uma fenda palatina, fenda facial palatina. Um caso 3,
onde observa-se a língua aí bem exteriorizada e um defeito aqui no lábio. 26 semanas de gestação é o melhor momento para avaliar a face fetal, e aqui mais um defeito do palato bilateral. E aqui um grave defeito, um evidente defeito aqui naquele caso. Deixa eu só voltar aqui. Opa! Naquele caso aqui, caso 3 de 26 semanas. Aqui não tem, mas o 3D ele pode ajudar enormemente para esses casos. Vamos passar agora a falar do hipertelorismo. O hipertelorismo ele tem uma incidência de 1 a cada 20 mil nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico é feito a partir de um diâmetro interorbitário acima do percentil 95 e com anormalidades associadas, defeitos cromossômicos, principalmente trissomia do 13, são muito raros. Síndromes genéticas são vistas em 50% dos casos. As mais comuns são displasia frontonasal esporádica, com hipertelorismo, fenda facial mediana, anomalias de nariz e crânio bífondo oculto, crânio-sinostose, incluindo a síndrome de Apert, Carpenter e Cruzon, e a síndrome de Neulaxova autossômica recessiva, caracterizada por hipertelorismo, microcefalia, agenesia de corpo caloso, contraturas de membros superiores e inferiores e restrição do crescimento fetal. Defeitos associados, encefalocele frontal e agenesia do corpo caloso. A investigação se dá a partir de ultrassonografia e também o cariótipo. O segmento é rotineiro, pode ser também realizado segmento dos cuidados pré-natais que podem ser ajustados de acordo com os riscos de cada condição. O parto é de rotina, assistência obstétrica, o prognóstico isolado em geral é bom, mas em casos graves as implicações estéticas são importantes. A visão binocular esteroscópica pode ser comprometida. Quando é sindrômica, em geral é ruim, com alto risco de retardo no desenvolvimento. Recorrência isolada, não há nenhum risco aumentado aí de recorrência. Vamos ver aqui um caso de hipertelorismo com 23 semanas de gestação. Então, nota-se uma distância bem evidente da órbita, que é a exoftalmia. Vamos passar agora a ver o contrário, né? O hipotelorismo, que ocorre em 1 para cada 20 mil nascimentos, e o diagnóstico ultrassonográfico ele é realizado pela determinação do diâmetro interorbitário abaixo do percentil 5. Hipotelorismo é parte dos defeitos de migração da linha média, assim como a holoprosencefalia, que está quase presente. O grau de hipotelorismo pode ser extremo, chegando à ciclopia. As anormalidades associadas, anomalias cromossômicas, principalmente trissomia do 13, são vistas em 50% dos casos. Síndromes genéticas são muito frequentes e as mais comuns são a síndrome de Meckel-Gruber, que é autossômica recessiva e letal, caracterizada por encefalocele occipital, rins multicísticos e polidactilia pós-axial. A investigação se dá por ultrassonografia e cariótipo, o segmento ele é rotineiro, o parto, assistência obstétrica, ela é de rotina, prognóstico, se for trissomia do 13 é letal, se for um cariótipo anormal, alto risco de retardo no desenvolvimento neurológico, dependendo do grau da holoprosencefalia, se for isolado não há risco aumentado, se for parte do trissomia do 13, a recorrência é de 1%, se for parte de condição autossômica recessiva, é de 25%. Vamos avaliar aqui um caso de hipotelorismo de lá do Egito. Então, veja, na verdade, quase, né, provavelmente uma holoprosencefalia, quase que uma ciclopia, né? Então, tá muito junto. Aqui é um caso extremo de hipotelorismo e também realmente tinha a probóscide mais na frente. Apesar de que o foco dessa aula é do hipotelorismo, mas foi bem evidente a ocorrência também de probóscide. Eu poderia até arriscar que seria um caso de holoprosencefalia. Continuando ainda na face, nós temos a microagnatia, que ocorre a cada 1 para 1.500 nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico é um achado subjetivo de lábio superior proeminente e queixo recuado no córtex sagital médio da face. Esse achado pode ser devido a uma microagnatia, mandíbula curta, ou retrognatia, que é um deslocamento posterior da membrana. A microagnatia severa associada a
polidramia, a maior que 25 semanas, é devido à glossoptose, a língua de tamanho normal, obstruindo a cavidade oral pequena. Anormalidades associadas. Anomalias cromossômicas, principalmente trissomia do 18 e triploidia, são vistas em aproximadamente 30% dos casos. As síndromes genéticas não associadas correspondem a mais de 50% dos casos, incluindo anomalia de Pierre-Robin, micrognatia ou retrognatia, fenda palatina ou glossoptose. Em metade dos casos é achado esporádico, isolado, e na outra metade é associado a outras anomalias ou síndromes genéticas ou não genéticas reconhecidas. Síndrome de Treacher-Collins, autossômica recessiva ou dominante, com 60% de mutações de novo, hipoplasia da maxila e do osso zigomático, micrognatia, fenda palatina, orelhas ausentes ou malformadas. Otocefalia, a esporádica, a micrognatia severa ou agnatia e defeitos da linha média, incluindo holoprosencefalia, encefalocele anterior, ciclopia, aglossia e localização de orelhas no meio da face. A investigação se dá a partir de ultrassonografia detalhada e o cariótipo, o segmento ultrassom a cada 4 semanas para monitorar o crescimento e o líquido amniótico. O parto deve ser realizado em local com UTI neonatal, com 38 semanas, e havia indução de parto normal. O pediatra deve estar presente na sala de parto, muito bem preparado para realizar a intubação do neonato. Mortalidade neonatal em 80% ou mais, na verdade, dos casos, por conta das anomalias associadas, e na anomalia de Pierre-Robin, a sobrevida é boa. Recorrência, isoladamente, não há risco aumentado, como parte de trissomia de 1%, e como parte de síndromes genéticas é de 25% a 50% dos casos. Vamos ver aqui um caso de micrognatia num feto com 11 semanas de gestação. Notar aqui que praticamente você não tem, né, o contorno adequado da face, como se não tivesse um queixo, ou o queixo ele é bem reduzido. O caso 2, com 12 semanas, também não se observa-se aqui como se estivesse faltando uma parte aqui da face fetal, correspondente ao queixinho do feto, né? O caso 3, com 13 semanas, também uma redução, né, dessa parte fetal do queixinho fetal. E o caso 4, onde você observa também a alteração no contorno da face fetal, com 20 semanas de gestação. O caso 5, com 18 semanas de gestação, outra micrognatia. E aí tivemos as ilustrações da micrognatia. Nós temos também as anomalias nasais da face. Elas correspondem a 1 para cada 10.000 nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico representa um espectro de anormalidades nasais da linha média associadas à holoprosencefalia, incluindo arritmia, que é a completa ausência de estrutura nasais, probóscis, que é a probóscide ou probóscide, que é o apêndice de tecido mole que se projeta discretamente abaixo da testa, e narina única, usualmente central, com anormalidades associadas às anomalias cromossômicas, principalmente trissomia do 13, são vistas em 40% dos casos, e holoprosencefalia em todos os casos, síndromes genéticas em 20% dos casos. Como parte da investigação do caso, ultrassonografia detalhada e cariótipo. Se a gravidez continuar, o segmento é de rotina, o parto também é de rotina, e o prognóstico é reservado devido à associação com holoprosencefalias e anomalia cromossômica. Isoladamente, no caso de anomalias nasais, ela ocorre em 6% dos casos de recorrência, como parte da trissomia do 13, 1%, e parte de síndromes genéticas, 25% a 50%, se for autossômico recessivo ou dominante. Bom, próxima aula nós vamos falar sobre as anomalias do pescoço. Espero ter contribuído aí para essas anomalias da face. Elas são bem complexas, né? Nós temos diversas alterações. Elas fazem parte de muitos casos de síndromes genéticas, por isso que a investigação ou do cariótipo do líquido amniótico, ou quer seja assim, uma abordagem menos invasiva do NIPT, pode ser bem interessante para esses casos.
Não esquecer também, por mais que não tenha fotos, imagens, vídeos aí de ultrassonografia 3D, ela é extremamente importante, principalmente para os defeitos dos lábios e caracterização da face fetal. E também a ressonância magnética pode ser realizada até com reconstrução 3D, permitindo entender melhor o que está acontecendo aí nessa face fetal. Até a próxima aula, que será os defeitos do pescoço. Fique com Deus e até lá.